Boa tarde, pessoal. Estamos aqui na sexta aula de Cálculo 2. Vamos dar uma recapitulada aqui no que nós estamos estudando nessa disciplina. Bom, começamos com o estudo de sequências numéricas, definição de sequência, exemplos, né? Convergência de sequências por meio dos épsilons. Depois, teoremas sobre sequências, né? Para saber se uma sequência converge ou diverge. Você pode substituir muitas vezes, né, o n pelo x e calcular o limite quando x tende a infinito, né? Também vimos sobre sequências monótonas, tá certo? Crescentes, né, decrescentes, as sequências limitadas, que são aquelas que têm um limitante superior, quando são limitadas superiormente, né? Ou tem um limitante inferior, quando são limitadas inferiormente. Vimos também que as sequências limitadas superiormente, que têm e que são monótonas crescentes, né? Elas convergem. E as sequências limitadas inferiormente, que são decrescentes, elas também convergem, né? Só não sabemos para qual valor exatamente, né? Mas tem esse teorema que nós vimos aqui. Bom, depois vimos definição de séries, né? Que são sequências de somas parciais a partir de uma sequência básica, o n. Então, você forma a série Sn, né? Sn, e para saber se uma série converge, você calcula o limite de Sn, não de un, né? Depois vimos alguns critérios de convergência dessas séries, né? Dessas somas parciais, dessas Sn. Recapitulando aqui o capítulo 5, a gente viu, por exemplo, que se uma série Sn, né? Para a gente saber se uma série Sn converge ou diverge, um dos critérios é você calcular o limite de un. Calcula o limite de un, se não tende a zero, automaticamente a sua série, né? A sua soma infinita, que representa a sequência das somas parciais, ela vai divergir, tá? Então, se o n não tende a zero, a série diverge. É claro, então, que se a série converge, né? Se o Sn converge, então o n tem que tender a zero obrigatoriamente, né? Porque se ele não tendesse a zero, a série divergiria, né? Vimos também aqui o teorema 2, a série harmônica, né? 1 mais 1 sobre 2 mais 1 sobre 3, etc. É uma série divergente. Vimos também a série geométrica, que é do tipo somatório de a elevado a q, perdão, a vezes q elevado a n, onde n vai de zero a infinito. Ou seja, é a soma infinita, né? Essa soma infinita representa aquela sequência das somas parciais, né? A mais aq ao quadrado, mais aq ao cubo. No fundo, essa soma infinita representa aquela sequência a, depois a mais aq, depois a mais aq ao quadrado, depois a mais aq ao quadrado mais aq ao cubo, e assim por diante. Essa sequência, né, de somas parciais a gente chama de série. Nesse formato aqui é a série geométrica. E vimos também que se essa razão q, que está multiplicando aqui em cada termo, né, ela estiver nesse intervalo de menos 1 a 1, então a série geométrica ela converge e converge para esse valor a, que é o primeiro termo, sobre 1 menos q, ou seja, 1 menos a razão dessa série geométrica, né? Muito bem. Vimos também aqui os teoremas, né, sobre convergência. Então, se duas séries são diferentes apenas nos primeiros termos, então ou ambas convergem não para o mesmo valor necessariamente, né? Ou ambas divergem aí para infinito, por exemplo, ou menos infinito, né? Se uma série converge tendo esse c multiplicando, então vai convergir sem o c. Mesma coisa, se uma série diverge com esse c, então ela vai divergir sem a constante c multiplicando. Se duas séries convergem, então a série formada pela soma dos termos converge para a soma dos termos, ou pela diferença, se for a diferença dos termos, né? Se uma série converge e a outra diverge, então a soma ou a diferença vai divergir, tá? Prevalece aqui diverge. E se duas séries divergem, então a somatória da soma ou das diferenças aqui não podemos saber, né? A gente não sabe se essa nova série vai divergir ou não, né? Esse foi o capítulo 5. Aqui estão os exemplos. Por exemplo, essa série aqui a gente já pode ver de cara que ela diverge, né? Porque o n, que é o 6n, não tende a zero. Tá? Não tende a zero pelo teorema 1, a série automaticamente diverge, né? Na letra B também, olha só, o seu UN aqui é uma sequência que se você aplicar o limite aqui e usar L'Hopital, você vai ver que não tende a 1, né? Tende a infinito esse UN. Não tende a zero, perdão. Então, como não tende a zero, então a série automaticamente diverge, né?
A letra C também, se você calcular o limite desse UN aqui, vai dar 6 sobre 1 por L'Hopital. Então, a série diverge. Na letra D, você tem a série harmônica, diverge. Na número 2 aqui, você tem uma série que diferencia da harmônica apenas nos primeiros termos. Então, a número 2 aqui, letra A, é uma série divergente, porque a harmônica também é divergente. Na letra B, você também tem uma parecida com a harmônica, mas elas se diferem apenas nos primeiros termos. Então, essa série da letra B vai divergir. Essa série aqui também vai divergir, porque difere pela harmônica apenas da constante C. Essa série também, apenas da constante C igual a 5 sobre 2, vai divergir. Essa série aqui é uma série geométrica, né? A vezes Q elevado a N, tá? O A é o primeiro termo, né? Quando N é zero, vai dar 1, que é o primeiro termo, mais 1 vezes 1 quarto, tá certo? Que é quando N for igual a 1, vai dar 1 quarto, mais 1 vezes 1 sobre 16, que é 1 quarto ao quadrado, e etc. Então, o A é 1 e a razão, né? A razão é 1 sobre 4. Então, converge para aquela fórmula, série geométrica. Converge para A igual a 1 sobre 1 menos a razão, né? Então, é só pegar aqui o primeiro termo, colocar aqui em cima, 1 menos a razão, que é o valor de Q que está multiplicando a cada termo, né? Então, 1 sobre 3 quartos, que é 4 terços. Então, a série converge, a série geométrica, e converge para esse valor, né? Isso, é claro, vendo aqui que a razão está naquele intervalo de menos 1 a 1, perfeito? A razão é 1 sobre 4. Vimos aqui outros exemplos, outra série geométrica cujo primeiro termo é 1, porque vai ser elevado a zero, e a razão é Q elevado Q igual a menos meio, né? Então, vai convergir para 1, que é o primeiro termo, sobre 1 menos a razão. 1 menos menos o meio, né? E aí converge, portanto, para esse valor, né? Converge para aquele valor, que é a série geométrica. Outra série geométrica, quando n é zero vai dar 4, quando n é 1 vai dar 4 quintos, etc. Então, 1 quinto é a razão, está aqui, tá certo? Então, converge para o primeiro termo sobre 1 menos a razão. É sempre assim, a série geométrica, quando converge para o primeiro termo sobre 1 menos a razão. Aqui o primeiro termo muda, né? O primeiro termo vai ser 4 quintos, ó. Então, é 4 quintos sobre 1 menos a razão, que é 1 quinto. Um pouco diferente da questão anterior. Aqui também temos a série geométrica, só que o primeiro termo não é 1. O primeiro termo é 1 quarto elevado a 1, que é 1 quarto. Então, vai ser 1 quarto sobre 1 menos a razão. E a razão é 1 quarto. Muito bem. Aqui também outra série geométrica. O primeiro termo é menos meio e a razão é menos meio. Então, vai dar menos meio sobre 1 menos menos meio. Outra série geométrica, aqui o primeiro termo é menos 3 sobre 2, porque o n inicial é 1. Então, menos 3 sobre 2 sobre 1 menos a razão é menos meio. Tá ok? Então, todas séries geométricas nas quais, quando converge, você consegue calcular o valor para qual ela converge. Aqui é uma série que vai divergir, porque esse termo aqui é de uma série que converge, a série geométrica, porque a razão está naquele intervalo. E aqui você tem uma série que difere da harmônica por uma constante que está multiplicando. Então, vai divergir, né? É uma série que diverge. O termo de uma série que diverge somado ao termo de uma série que converge vai dar uma série que diverge, né? A letra B vai dar uma série divergente. Aqui você tem o termo de uma geométrica, o termo de uma harmônica que se difere apenas de alguns termos. Mesma coisa aqui na letra C, né? Aqui na letra D você tem uma geométrica que diverge porque a razão é maior do que 1 e outra geométrica que converge, então a série vai divergir. Na letra E, ambas são convergentes por serem geométricas. Na letra F, esse termo aqui é um termo de uma série que diverge, não é geométrica, não é harmônica, mas é porque o termo não tende a zero, lembra? Então, diverge somada ao termo de uma que converge por ser uma geométrica, então ela vai divergir. Muito bem, então aqui são os teoremas, né, que a gente viu no capítulo 5 e no capítulo 6 agora. Nós vamos ver outros teoremas que vão nos ajudar novamente a decidir se as séries convergem ou divergem. O primeiro teorema diz o seguinte, bem intuitivo, tá? Se você tem duas séries, UN e VN, onde todos os U's e os V's são positivos, tá? Todos os teoremas aqui são de séries onde os termos são positivos, nesse capítulo aqui. Se a série que você está buscando decidir,
né, for tal que o n é menor que o Vn, onde essa série do Vn converge para um número, então é intuitivo, né, e é claro que a série do UN também vai convergir, não pode ir para o infinito, né, porque os termos de UN são menores do que os termos de Vn, e a série de Vn converge por hipótese. Olha só esse exemplo, 2 sobre 4 elevado a n mais 6. É claro que esse termo aqui, ele é menor do que um termo da série geométrica correspondente se você tirar o 6, né? Porque quanto maior o denominador, a fração fica menor que a outra fração aqui sem o 6, né? E essa fração aqui, esse termo, é de uma série que converge, porque é uma geométrica, olha só, o primeiro termo é 2 vezes 1/4, já que o n começa do 1, e a razão é 1/4, tá? No intervalo converge. Então, por esse fato desse termo ser menor do que o termo de uma série que converge, e são termos positivos, né? Como eu falei, esse capítulo são só referente. Esse capítulo aqui se refere a teoremas que as séries têm os termos positivos. Então, essa série também vai convergir, porque o termo é menor do que o termo de uma série que converge. Nesse caso aqui, a série geométrica. Na letra B, você tem o contrário aqui. Olha só, esse termo é maior do que o termo de uma série que diverge, que é a harmônica. Porque, olha só, já que esse denominador é menor do que esse denominador, então a fração fica maior do que a fração, né? Então esse termo é maior que o termo da série harmônica, e a harmônica diverge. Então essa série tem que divergir porque vai ser maior, a soma infinita vai dar maior que infinito, né? Vai dar maior que a série harmônica que diverge para o infinito, né? Então tem que ser infinito também, tem que divergir também. Na letra C, que você tem, voltando aqui à série geométrica, você tem que esse termo é menor que o termo 3 sobre 6an, né? 3 sobre 6an. 3 sobre 6an é de uma série, olha só, que converge. Então, se você tem um termo menor que o termo de uma série que converge, então a sua série ela também vai convergir. Ela não pode ir para o infinito, né? Porque ela é menor aí que o valor da outra série que converge para um número real, né? Na letra B, você tem que esse termo é maior do que 3 sobre 5n, porque a raiz de n é menor do que o n, quando inverte, a fração fica maior do que essa. Então, esse termo da série que você quer é maior do que o termo da harmônica que diverge, né? Então, essa aqui tem que ir para o infinito, porque a soma dela vai ser maior do que o infinito, né? A harmônica vai para o infinito. Essa série aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho para a gente fazer. Vamos decidir se ela converge ou diverge, né? Olha só, 1 sobre n fatorial. Então, essa soma infinita vai ser 1 mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 3, 3 vezes 2, mais 1 sobre 4 vezes 3 vezes 2, mais 1 sobre 4. Aqui é 5, né? Perdão. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, mais etc. Muito bem. Então, essa série aqui, você pode observar o seguinte, ó, que esse termo eu vou manter, o segundo termo eu vou manter. Agora, essa fração é menor do que essa, porque o 3 que está embaixo é maior do que esse 2 que está embaixo, né? Então, a fração fica menor. Essa fração é menor do que essa, porque o 4 é maior do que esse 2, o 3 é maior do que esse 2, então essa fração fica menor do que essa. Aqui é o 5, né? O 5 é maior do que esse 2, o 4 é maior do que esse 2, o 3 é maior do que esse 2, então essa fração é menor do que essa fração. Então, todos os termos aqui, pessoal, cada Sn, cada Sn da série que a gente está procurando, ela é menor, né? Perdão, cada UN, né? Cada UN, cada fração dessa é menor do que o Vn, que é o termo da geométrica. Olha só, essa aqui de baixo é a geométrica. 1 é o primeiro termo e 1/2 é a razão, porque 1/2 é o que está multiplicando a cada termo dessa sequência Vn. Então, você tem que a nossa série ela tem a seguinte propriedade: o termo dela é menor do que o termo de uma geométrica, que converge porque a razão é o meio, né? Um meio está naquele intervalo, então a série geométrica converge. Então essa série também vai convergir, porque os termos são menores do que os termos da geométrica. Essa aqui, a gente já sabe que ela diverge, porque ela se difere da harmônica por uma constante. Mas se você pensar, né, o 7 sobre n é maior que 1 sobre n. E 1 sobre n é de uma série que diverge para o infinito. Então essa série 7 sobre n tem que ser, né, a somatória dela infinita tem que ser maior que infinito. Então tem que ser infinito. Diverge também. Outro teorema diz o seguinte: se você tem uma série que você quer buscar se ela converge ou não, de termos positivos, você pode buscar uma série de termos positivos que você sabe se converge ou não e dividir pelo termo dela. Vamos lá. Então, a série de UN, eu sempre vou dividir pela série que eu conheço, tá?
se forem ambas de termos positivos, lembrando que esse capítulo é só de termos positivos. Bom, se o termo que você está dividindo é de uma série que converge, você divide o n sobre Vn e calcula o limite. Se esse limite for um número C, número real, tá? Número real, ou zero, ou maior que zero, mas número real, então a sua série vai convergir. Beleza? Então, de novo, se você dividir por um termo de uma série que converge e o limite for um número real, a sua série de UN vai convergir. Se der infinito, nada se afirma por esse teorema. Agora, se você está desconfiado que a sua série diverge, você tem que dividir pelo termo de uma série que diverge. Então tá, vou pegar o meu N, que é a série que eu estou buscando, que foi dada na questão, vou dividir por uma série que eu já sei, que eu conheço, assim como no teorema anterior agora. Só que agora eu vou dividir pelo termo de uma série que diverge, porque eu estou desconfiado que a minha diverge. Agora, aí é o seguinte, se esse limite aqui for um número real positivo, que não seja o zero, ou infinito, né? E aí, então, a sua série também vai divergir, tá? Então, se você dividir por um termo de uma série que diverge, e o limite não for zero, né? For um número maior que zero ou infinito, a sua série também vai divergir, beleza? Vamos ver nos exemplos. A P-série, pessoal, a P-série é o seguinte, é a série do tipo 1 sobre n elevado a p, tá? É uma série específica nesse formato apenas aqui, 1 sobre n a p. Né? Por exemplo, se o p for 1, é a série harmônica, que diverge, né? Bom, o que esse teorema fala? Que a P-série, 1 sobre n elevado a p, ela diverge quando p for igual a 1, claro, porque é a série harmônica, e diverge também para todos os p's que estejam entre 0 e 1, tá? Incluindo 0 e 1. Então, por exemplo, se for a série, né, 1 sobre n ao quadrado, como o p aqui, 2 maior do que 1, a série converge. Então, para todo p maior que 1, a p-série converge. Então, a série 1 sobre n ao quadrado converge. A série 1 sobre n ao cubo converge. Somatório de 1 sobre n à quarta converge. Agora, somatório de 1 sobre n elevado a 0,7, 0,7 está aqui. Então, a série vai divergir, né? Se o p for 1, é a série harmônica, diverge. Bom, agora vamos usar os teoremas anteriores, né, para saber se essa série converge ou diverge. Olha só, esse termo aqui, eu vou dividir por um termo de uma série que vai convergir ou divergir. Lembra? Então, esse aqui é o n, eu vou dividir por Vn. Se eu dividir por um termo de uma série que converge, eu tenho que torcer para esse limite resultar em zero ou um número positivo, que aí a minha série também vai convergir. Se eu dividir esse termo por uma série que diverge, então eu tenho que torcer para que quando eu dividir, o limite vai para um número positivo ou infinito, que aí a minha série também vai divergir. Tá, vamos lá. Bom, aqui a dica é sempre você dividir por 1 sobre n elevado a diferença dos graus, beleza? Então essa é a dica. Bom, 4 menos 2 é 2, então esse é o meu d. Então eu vou dividir, pessoal, o meu Vn vai ser 1 sobre n ao quadrado, tá? Esse d aqui é a diferença, né? D de diferença. Então, eu vou dividir por 1 sobre n ao quadrado. Então, ou seja, eu estou pegando essa série aqui e vou dividir esse termo por esse. Só que essa série, a gente acabou de ver que é a p-série, onde o p é 2 maior que 1, converge. Então, pelo teorema anterior, eu estou dividindo esse termo por um termo de uma série que converge. Então, tem que torcer para esse limite de zero ou número, não pode ser infinito. Se esse limite, depois que eu dividir, for zero ou número real, a minha série também vai convergir igual converge essa aqui. Né? Não para o mesmo valor, mas converge também. Acompanha a convergência, né? Então vamos lá, eu vou pegar meu UN, que é a série que eu estou buscando, e sempre vou dividir pela série. O meu N, sempre eu coloco em cima, né? E sempre eu divido pela série que foi dada na dica ali, né? Bom, como esse limite aqui vai ser o seguinte, ó, n ao quadrado sobre n a 4 mais 1 dividido por 1 sobre n ao quadrado, multiplica pelo inverso desse, vai ficar n ao quadrado por n ao quadrado, n a quarta, e quando você calcular o limite, vai dar 1. Número real maior ou igual a zero, tá certo? Então, como o limite de um número real maior ou igual a zero, logo a nossa série dada também converge pelo teorema 2, que a gente acabou de ver aqui em cima. Então, olha só, a minha série era de UN, eu dividi pelo VN, o meu VN era 1 sobre n ao quadrado, lembra? E 1 sobre n ao quadrado é a p-série que converge, porque o p é 2 maior que 1. Então, eu dividi. Quando dá um número real maior ou igual a zero, a nossa série converge. Foi o caso, né? O limite deu 1. Então, a nossa série converge. Exemplo 3, verifique se a série converge ou diverge. De novo, vou usar aquela dica, né? Eu vou pegar o meu termo aqui, vou dividir
por 1 sobre n elevado à diferença dos graus. 4 menos 3 é 1, então eu vou dividir pelo termo 1 sobre n elevado a 1. Mas 1 sobre n elevado a 1 é de uma série que diverge dessa vez, né? Agora eu estou dividindo por uma série que diverge, logo eu tenho que torcer para esse limite aqui, né? Toda vez que eu divido por uma série que diverge, eu tenho que torcer para o limite ser um número positivo, que não seja zero ou infinito, que aí minha série também vai divergir. Igual a harmônica aqui que está divergindo, né? Então vamos lá, vamos dividir então o meu n, né? Sempre o meu n fica no numerador e o meu Vn fica sempre no denominador. Bom, o meu n é n ao cubo sobre n à quarta mais 1. Meu Vn é 1 sobre n elevado à diferença, né? 4 menos 3 é 1, então tá aqui. Essa aqui diverge, né? Então tem que torcer para o limite para que o limite seja igual a um número positivo ou infinito, que aí minha série também vai divergir. Porque se esse limite for zero, eu não digo nada, né? Se esse limite for zero, eu só posso dizer alguma coisa se a série desse termo aqui fosse convergente, mas eu estou na série harmônica que diverge. Bom, aqui, quando eu multiplicar pelo inverso de 1 sobre n, vai ficar o n em cima, multiplicando, fica n à quarta sobre n à quarta, infinito sobre infinito, usa L'Hopital várias vezes, né? Vai dar 1 esse limite. Perfeito, deu um número maior que zero ou infinito, né? Então, como o limite deu um número real, positivo ou infinito, então a série também vai divergir. Muito bem, exemplo 4, verifique se a série abaixo converge ou diverge. Bom, eu vou de novo, né, dividir pelo Vn, que é 1 sobre n elevado à diferença. 7 menos 3, 4. Então, eu vou dividir por 1 sobre n à quarta, que é de uma p-série, né? E o p é 4. 4 maior que 1 converge, né? Então, eu vou dividir pelo termo de uma que converge. Toda vez que eu divido pelo termo de uma que converge, eu tenho que torcer para que esse limite seja zero ou um número real positivo. Não pode ser infinito. Por quê? Se for um número real, então a minha série também vai convergir, igual essa p-série aqui. Muito bem. Então vamos lá. Então estou pegando aqui 1 sobre n elevado à diferença, né, que deu 4, que converge por ser uma p-série de p igual a 4 maior que 1. Então dividindo, né, eu vou multiplicar pelo inverso de 1 sobre n à quarta, que é n à quarta aqui em cima. Multiplicando todos, vai ficar 2n à sétima, n à quinta, 5n à quarta, dividido por isso aqui. Se você aplicar L'Hopital várias vezes, vai dar 2 sobre 1. Então tende a 2, um número positivo. Como essa série aqui é convergente, eu tenho que torcer para que esse limite seja zero ou número positivo. Deu número positivo, graças a Deus. Não foi infinito, né? Então, eu posso decidir. Né? Então, como essa p-série converge, a nossa série original aqui do exercício também converge. Essa seria a nossa resposta, né? Então, como o limite deu um número real maior ou igual do que a zero, nesse caso aqui deu 2, né? Logo, a série dada converge. Não para esse número, claro, né? Bom, temos um exemplo 5, que é um pouquinho mais trabalhoso, está aqui na apostila para vocês verem, mas é a mesma coisa, né? A diferença de 3 meios por 1 meio vai dar 1. Então, eu vou dividir por 1 sobre n, só que aqui é uma série harmônica que diverge, então eu vou ter que torcer para que o limite, quando eu dividir esse por esse, o limite tem que ser um número positivo ou infinito. Se der, a minha série também vai divergir. Quando eu dividir, olha só, eu transformo essas raízes em potências, multiplico pelo inverso da de baixo, aqui esse limite vai dar 1. Né? Você pode conferir usando as técnicas de cálculo 1, né? Esse limite aqui vai dar 1. Logo, a nossa série vai convergir, porque deu um número maior ou igual a zero, né? Não, perdão. Vai divergir, porque eu comparei com a série harmônica, perdão. Como eu comparei com a série harmônica que diverge, o resultado deu um número maior do que zero, ou infinito, né? Então, não deu zero. Então, a nossa série também diverge. E o teorema 5, que é o teste da integral. Tá certo? Então, o que que a gente está vendo aqui? Vários critérios, né, possíveis que você pode usar. No mesma questão, você pode usar vários critérios desses. Esse teste da integral também, pessoal, só serve para quando os termos da sua série forem termos positivos. Então, todos esses teoremas do capítulo 6, dessa aula 6, são para séries que têm os termos positivos. No teste da integral, mais ainda, você tem que ter os termos decrescentes. Então, dada a sequência básica o n igual a u de n decrescente, de valores positivos, claro, na qual u de x é uma função contínua, né, decrescente e contínua de x. Então, nós temos o seguinte, pessoal, basta você calcular a integral quando x vai de 1 até infinito, dessa função aqui. Se a integral for convergente para um número real, então a sua série também converge, mas não para o mesmo número real, né? Mas converge. Se a integral de 1 até infinito divergir para infinito, da função u de x, então a sua série também diverge para infinito. Só isso, o teste da integral é simples.
né? O difícil é calcular a integral e relembrar das técnicas de integração do cálculo 1. Mas a ideia é simples. Se a integral converge, a sua série converge. Se a integral diverge, a sua série diverge. Está aqui. Então, se a integral de 1 até infinito de ux dx existe, ou seja, é um número real, então a sua série, né, o somatório de un, quando o n vai de 1 até infinito, também converge. Mas não necessariamente para o mesmo valor da integral, né? A gente só afirma que a série converge para um valor que provavelmente aqui vai ser diferente do valor dessa integral, né? Já se a integral vai para o infinito, a sua série diverge para o infinito. Lembrando que neste teste da integral, os termos têm que ser positivos, os UNs têm que ser positivos, mas nesse teste da integral, os UNs, pessoal, eles têm que ser aí, o U de x tem que ser uma função, né, contínua e decrescente, né? O gráfico da função U de x tem que ser o gráfico de uma função decrescente para você poder usar o teste da integral, senão o teste da integral falha. Dá tudo errado o teste da integral, né? Então aqui às vezes dá infinito e a série converge, né? Ou a integral que dá um número e a série diverge, sabe? Então dá tudo errado. Então tem que ter esses critérios, né? Por exemplo, ó, exemplo 6. Verifique se as séries abaixo convergem ou divergem pelo teste da integral. Bom, o n é positivo e decrescente? Vamos ver. O n é 1 sobre n, positivo, para todo n, e decrescente, né? À medida que o n aumenta, a fração diminui, decrescente. Então, posso usar o teste da integral sem medo, né? E a função 1 sobre x é contínua, né? A partir de 1. Então, ok, posso usar o teste da integral. Bom, nesse caso, trata-se da série harmônica, né? Ou a p série com p igual a 1, lembra? Que diverge. Mas o problema pediu pelo teste da integral. Então, vamos fazer o teste da integral aqui, mesmo sabendo que ela diverge, vamos calcular pelo teste da integral para a gente treinar o teste da integral para verificar se essa série converge ou diverge. Vamos lá. Então, substitui o n por x, fica 1 sobre x, calcula a integral de 1 até infinito. Vai dar o limite. Bom, toda vez que você tem infinito, nós chamamos essa integral de integral imprópria. Trocamos esse infinito por bzinho e levamos o b para o infinito, né? É só aqui uma maneira mais formal, mais exata, né, de você escrever a matemática da coisa. A linguagem matemática com maior exatidão, né? Então, troca esse infinito por b e calcula o limite quando b tende a infinito dessa integral. Então, você resolve essa integral, no finalzinho calcula o limite. Deixa o limite aqui passeando o tempo todo, calcula a integral com esse limite aí do lado, observando você até calcular, até chegar no final. No final você fala limite, agora você pode entrar, você pode calcular, né? Bom, a integral de 1 sobre x é o logaritmo, né? Vai dar o ln de x, quando x vai de 1 até b, x vai de 1 até b. Substitui x por b, né? Então fica ln de b, tá aqui ln de b, o limite está ali só observando por enquanto, menos substituindo x por 1, né? Lembrando que para calcular a integral você faz isso, né? Você calcula a integral por uma tabela, geralmente, e depois substitui x pelo limite superior, menos calcula o limite, substitui x pelo limite inferior. Bom, o ln, pessoal, de infinito é infinito. Então, ln de infinito, quando calcula esse limite, vai dar infinito. E o ln de 1 é zero, uma propriedade do logaritmo, né? Então, infinito menos zero é infinito. Então, a integral divergiu. Logo, aquela série também diverge. Ah, mas eu já sabia, a série harmônica diverge. Ok, né? É porque a gente está treinando aqui o teste da integral, né, pessoal? Letra B, integral, ou, perdão, série, né, somatória de 1 sobre n ao quadrado. Bom, é a p-série que a gente acabou de ver nos teoremas anteriores, né? O n é 2, maior do que 1, então a série converge, ótimo, né? Mas vamos, digamos assim, tirar a prova, né? Vamos calcular aqui pelo teste da integral. O problema pediu para fazer pelo teste da integral. Então, eu vou calcular a integral de 1 até infinito, que aqui começa do 1, então tem que começar do 1. Se começasse do 3, por exemplo, a integral começaria do 3, tá? Se fosse do 2, começaria do 2 e assim sucessivamente. Como começa do 1, a integral vai ser de 1 até infinito, de 1 sobre x ao quadrado. Então, eu troco o n por x, calculo a integral de 1 até infinito. Tá aqui. 1 sobre x ao quadrado é a mesma coisa de x elevado a menos 2. E a integral de x elevado a uma potência é x elevado a essa potência mais 1 sobre essa potência mais 1. Né? Antes, vamos substituir o nosso símbolo de infinito por b e calcular o limite quando b tende a infinito, uma forma mais exata, né? Mais formal de escrever matemática, né? A linguagem mais apropriada aí, tá certo? Da integral imprópria, né? Imprópria porque tem esse infinito aqui, ou poderia estar aqui, a gente chamaria ela de imprópria. De x elevado a menos 2. Vai dar x elevado a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1. O x vai de 1 até b. Aí substitui o x pelo b, menos substitui o x pelo 1. Né? Então tá aqui. Ó. Substituindo x pelo b, fica b elevado a menos 2 mais 1. B elevado a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1. O limite fica ali escondidinho por enquanto, não é a vez dele ainda atuar, né? Menos, agora substitui o x por 1, então vai ficar 1 elevado a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1.
Quando ainda não vou aplicar o limite, aqui vai ficar b elevado a menos 1, que é a mesma coisa de 1 sobre b, né? B elevado a menos 1 é 1 sobre b, sobre menos 1. Sobre menos 1 aqui, eu posso deixar esse menos de fora, né? Então fica 1 sobre b, menos 1 aqui embaixo, esse menos 1 pode ficar ali à esquerdinha ali da fração. Menos 1 elevado a qualquer expoente é 1, menos 2 mais 1 é menos 1. Menos com menos dá mais, né? Bom, aqui vai dar 1 sobre infinito, que é 0, né? 1 sobre infinito é 0. 0 mais 1 é 1. Então, nessa vez aqui, a integral convergiu para um número real. Então, a série também converge, né? Ah, mas eu já sabia que a série converge, porque é uma p-série, olha só. Uma p-série com p igual a 2 maior que 1. Tudo bem, né? Porque a gente está aqui treinando, né, pessoal? O teste da integral. Bom, na letra C, tá? Você tem aqui o teste da integral, agora num problema um pouquinho mais complicadinho. Não é série geométrica, porque tem um n aqui multiplicando. Não é série harmônica. Não é p-série. E quando você calcular o limite, quando esse termo tende a infinito, esse termo aqui tende a zero, né? Vai dar n sobre exponencial de n, infinito sobre infinito, usa L'Hopital, vai dar 1 sobre exponencial de infinito, que vai dar 1 sobre infinito, que é zero. Então, eu não sei se essa série converge ou diverge ainda, porque se esse termo aqui tendesse ao número que não fosse zero, eu já saberia que essa série ia divergir, né, pelo capítulo 5 anterior, né? Mas então, até agora, não tem nenhum critério muito bom aqui, né? Bom, vamos então aplicar o teste da integral, vamos ver. Primeiro tem que saber, pessoal, se esses termos são positivos. São, né? Ó, n vezes exponencial sempre vai ser número positivo, né? Agora tem que saber, lembra que o teste da integral só posso usar se os termos são decrescentes, igual esse exemplo anterior, né? A letra A a gente já tinha visto, a letra B, ó. Os termos são decrescentes? São, porque à medida que o denominador aumenta, a fração diminui. Então posso usar o teste da integral, né? Só posso usar o teste da integral se os termos forem positivos e decrescentes. Bom, a função x exponencial de menos x é decrescente? Para saber se é decrescente, nesse caso, né, a gente deriva. Se for uma derivada negativa, sim, a função é decrescente. Bom, qual é a derivada aqui, pessoal? A derivada do produto, né? A derivada de x é 1 vezes a exponencial, mais, repete o x e deriva a exponencial. Derivada exponencial é ela própria, vezes a derivada da de cima, né? Menos 1. Então, repete a exponencial de menos x, estou usando a regra do produto aqui para derivar, né? Mais vezes menos dá menos, x exponencial de menos x. Coloco a exponencial de menos x em evidência, que é um valor sempre positivo, a exponencial, né? Então, vai ficar 1 menos x, 1 menos x. Só que 1 menos x é negativo, porque olha só, o x vai de 1 para cima. Então, x, a partir do x igual a 2, né? Então, 1 menos 2 é negativo, 1 menos 3 é negativo, então esse aqui é negativo, a função é decrescente, né? Então, para todo x maior que 1, então a função é decrescente, logo, além disso, os termos são positivos, então podemos usar o teste da integral. Bom, o que diz o teste da integral? Substitui o n por x, calcula a integral de x igual a 1, que é o número que está aqui até infinito. Se essa integral convergir, der um número real, né, a sua série converge. Não para o mesmo valor da integral, hein? Cuidado. Se a integral divergir para o infinito, então a sua série vai divergir para o infinito, né? Então, calculando a integral, vai ficar a integral de x exponencial de menos x. Vamos trocar esse infinito por b, né? E levar o b para o infinito? Vamos lá, né? Bom, aqui é a integral por partes dessa vez, né? Então vai ser u dv, u é o x, e o dv é toda essa exponencial, né? Então, a integral por partes diz que essa integral vai ser uv. U é o x, que eu estou substituindo aqui que eu já estou substituindo por b, né? O v é a integral dessa exponencial, a integral da exponencial de menos x é ela sobre menos 1. É ela sobre esse menos 1 aqui, ó. Ela sobre menos o coeficiente, sobre o coeficiente. Ou seja, que é menos 1, né? Sobre menos 1. Então, esse menos eu deixo aqui. Vai ser, então, u, que é o b, vezes v, que é menos a exponencial, menos a integral de v du, lembra? A integral de v é a integral da exponencial de menos x, de novo, é ela própria sobre menos 1, tá aqui ela própria sobre menos 1, esse menos fica aqui, integral de v du, e du é a derivada desse u aqui, a derivada de x é 1, né? Então, uv menos a integral de v du, quando x vai de 1 até infinito, só que o infinito agora é o b, né? Muito bem. Eu levo o b para o infinito, aqui acho que faltou alguma coisinha aqui, pessoal, vou dar só uma pausa, porque faltou um termo aqui. Só um instante, vou completar. Pessoal, voltando aqui, quando eu calculo a integral por partes, né,
vai ser uv menos a integral de v du, então tá aqui, uv, ó, uv, só que esse uv é de 1 até infinito, ou, na verdade, de 1 até b, né? Depois eu levo o b para infinito. Então, de 1 até b. Então, vai ser x, vai ser o seguinte, ó, u é x, v a integral dessa exponencial, que é menos a exponencial de menos x, né? Então, vai dar x exponencial de menos x, só que esse uv da integral por partes vai de 1 até b, né? Então, calcula quando x é b, menos calcula quando x é 1. Calculando quando x é b, vai ficar menos b exponencial de menos b, menos. Agora, quando x é 1, vai ficar menos 1 exponencial de menos 1. Tá aqui, menos 1 exponencial de menos 1. Menos a integral de v du. Né? O v é menos a exponencial de menos x, e o du é a derivada de x, que é 1. Menos a integral de v du, de 1 até b. Depois eu mando b para o infinito. Então, vai ficar, ó, conserva menos b exponencial de menos b, tá aqui, menos b exponencial de menos b. Conserva menos vezes menos mais exponencial de menos 1. E aqui, pessoal, vai dar menos com menos mais, tá? E a integral de exponencial de menos x, é menos com menos mais, esquece esse menos, né? A integral do exponencial de menos x é ela própria sobre menos 1. Então, fica menos no final das contas, né? Exponencial de menos x. E essa integral aqui, essa última parte aqui, vai ser de 1 até b. Então, eu vou trocar aqui, ó. Exponencial vai ficar de menos b, menos a exponencial de menos 1. Então, conserva a primeira, menos b sobre a exponencial de b. Conserva a segunda, exponencial de menos 1, menos com esse menos aqui, né? Esse menos aqui eu vou conservar. Então, vai ficar exponencial de menos b menos exponencial de menos 1. Tudo bem? Bom, agora sim, né? Quando eu mandar o b para o infinito, olha só. Aqui vai ficar infinito sobre infinito, mas usando o L'Hopital vai dar menos 1 sobre infinito, que é zero. Então, aqui vai zerar. Aqui é constante, conserva. Aqui vai zerar, né? Então, zerou aqui na primeira parcela, zerou aqui nessa parcela. Vai resultar numa constante, exponencial de menos 1, menos com menos, mais outra constante, exponencial de menos 1. Então, vai ficar duas vezes exponencial de menos 1. Então, essa integral convergiu para um número, né? Então, a série converge também. Aqui temos aqui outras integrais um pouquinho também desafiadoras, né? Aqui temos uma série que também é de termos positivos e decrescentes, então dá para usar o teste da integral. Agora a integral vai de 2 até infinito. Né? A integral tem que ser de 2, porque se for de n igual a 1, logaritmo de 1 é zero. Né? Logaritmo de 1 é zero, não pode ficar aqui no denominador. Né? Então a integral vai de 2 a infinito. Tá certo? Aqui a gente usa... ln, raiz de ln de x, a mesma coisa de ln elevado a menos meio, né? 1 sobre x deixa aqui. Então, chama ln de x de u, né? Então, 1 sobre x é a derivada. Então, por substituição, né? Então, vai ser u elevado a menos meio mais 1 sobre menos meio mais 1, onde o x aqui vai de 2 até b, né? Trocando u por ln, vai dar ln de menos meio mais 1, que é meio, sobre menos meio mais 1, que é meio, e o x vai de 2 até b, então vai ficar ln de b, né, elevado a meio, que tá aqui, vezes esse 2, dividido por meio é multiplicar por 2, né? Menos, agora substituindo x por 2, então dividir por meio é multiplicar por 2, ln de 2 elevado a meio, né? O ln de infinito é infinito, elevado a qualquer expoente é infinito. Vezes 2 continua infinito, menos uma constante. Né? Infinito menos uma constante é infinito. Logo, a integral divergiu. Então, a nossa série de 1 sobre n raiz de ln de n também vai divergir para o infinito pelo teste da integral. Aqui temos uma série meio cabeluda, né? 1 sobre n vezes ln de n vezes ln do ln de n, tudo elevado a p, quer dizer, só esse ln aqui elevado a p. Nos casos p maior que 1, p igual a 1, p menor que 1. Bom, essa função é decrescente e positiva, então podemos usar o teste da integral. A integral vai de 3 a infinito, né? Se a integral fosse de 2, aqui dá um problema, né? Porque se o n for 2, o ln de 2 aqui, ia dar um problema aqui, ó. O ln de 2 Vamos ver quanto que é o ln de 2, ia dar um número menor que 1, né? E o ln de um número menor do que 1 é negativo, né? Então, ia ficar negativo com positivo, ia ficar um número aqui negativo. Então, para os termos serem positivos, o ln aqui, o n começa do 3, tá? Então, teste da integral, né? Substitui o n por x, vai ficar x, ln de x, ln do ln de x elevado a p. Bom, o x e o ln de x eu deixo aqui na direita, embaixo. O ln do ln de x eu chamo de u. Então, quando você derivar isso aqui pela regra da cadeia, né? Qual é a derivada dessa... Na verdade, a derivada só dessa expressãozinha aqui de baixo, né?
Tudo isso aqui que está de baixo eu chamo de u. Qual é a derivada desse ln? É 1 sobre o ln de x, está aqui, ó, vezes a derivada do de dentro, né? Vezes 1 sobre x. Então, por isso que essa de fora é o du. Se esse denominador é u, aqui o de fora é o du. Então, vai ficar 1 sobre u elevado a p, né? 1 sobre u elevado a p, du, tá certo? Então, tá aqui, ó, 1 sobre u elevado a p, que é u elevado a menos p, né? U elevado a menos p du. A integral é u elevado a menos p mais 1 sobre menos p mais 1, né? Bom, aí você vai nos casos p igual a 1, né? Etc, etc. Vamos para o caso p maior que 1. Se o p for maior que 1, então a integral vai ser u elevado a menos p mais 1 sobre menos p mais 1. Lembrando que tinha dado a integral de u elevado a menos p, né? Então vai dar u elevado a menos p mais 1 sobre menos p mais 1 de 3 a infinito. De 3 a b, onde o b vai ser elevado para o infinito mais tarde. O u é o ln do ln de x. Então vai ficar ln do ln de x elevado a 1 menos p sobre 1 menos p. O x vai de 3 até b. Então vai ficar ln do ln de b primeiro, elevado a menos 1 sobre menos 1 menos p, menos, agora trocando o x por 3, ln do ln de 3 elevado a 1 menos p sobre 1 menos p. Aqui é uma constante, né? Deixa essa constante aqui paradinha. Levando b para o infinito, aqui vai ficar infinito, ln de infinito é infinito, infinito elevado a um negativo. Então, se o p for maior do que 1, né, ó, imagina que esse p é maior que 1, vai dar infinito elevado a negativo. Ou seja, o infinito vai descer. Então, aqui vai dar zero nessa primeira fração. Zero menos uma constante vai dar uma constante. Então, converge, né? Então, nesse caso, a integral converge. Se o p for igual a 1, aquela integral lá em cima, né? Então, se o p for igual a 1, vai dar a integral de 1 sobre u. A integral de 1 sobre u é ln de u. Então, vai dar ln do ln de x, né? ln de u, olha só. Vai dar o ln do ln de x, quando x vai de 3 até infinito, ou seja, de 3 até b. Trocando x por b, vai dar ln do ln de b, menos ln do ln de 3, né? Aqui vai dar infinito, menos uma constante vai dar infinito. Então, quando p é 1, a série vai divergir, porque a integral divergiu. E se o p for menor que 1, eu volto para esse caso aqui em cima. Então, se o p for menor que 1, então aqui vai ficar infinito elevado a um positivo. Infinito ao positivo é infinito, dividido por um número aqui positivo também vai dar positivo, porque o p é menor que 1. Se o p é menor que 1, aqui vai dar positivo, então infinito sobre positivo vai dar infinito, menos essa constante vai dar infinito. Então vai divergir também. Olha, para p menor que 1, também diverge, né? Aqui temos uma outra série também um pouco cabeluda, né? Para você calcular essa integral, primeiro para saber se essa função aqui de dentro é decrescente, para poder usar o teste da integral, né? Aqui temos o arco tangente, né? Ou tangente a menos 1, tanto faz. Essa tangente a menos 1 não é potência, é arco, né? Toda vez que tem uma função trigonométrica elevada a menos 1, não é elevada a menos 1 no sentido de potência, é no sentido de função inversa, ou seja, arco seno, arco cosseno, arco tangente, arco cotangente, né? Nesse caso, o arco tangente. Então, para saber se essa função é crescente ou decrescente, deriva, né? A derivada do arco tangente é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Tá aqui 1 sobre 1 mais x ao quadrado vezes a outra função, que eu estou usando a regra do produto, né? 1 sobre 1 mais x ao quadrado, mais conserva a tangente, o arco tangente, e multiplica pela derivada de 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Derivada de 1 sobre 1 mais x ao quadrado, regra do quociente. Derivada da de cima vezes a de baixo, derivada de 1 é 0, vezes a de baixo vai dar 0, menos. Conserva o 1 e multiplica pela derivada da de baixo, que é 2x, sobre a de baixo ao quadrado, tá aqui. Coloca 1 sobre 1 mais x ao quadrado em evidência, então vai ficar 1 mais 2x arco tangente de x, né? Nós sabemos, né, pessoal, que para x maior ou igual a 1, por exemplo, qual é o arco cuja tangente é 1? Π sobre 4. Então, para x maior que 1, a tangente também aumenta, né? Então, o arco tangente de x é sempre maior ou igual a π sobre 4, que é 45 graus para todo x maior ou igual a 1, né? Então, você sabe que esse arco tangente aqui é maior ou igual a π sobre 4. Então, se você multiplicar por menos, vai ficar menor. Então, essa expressão vai ficar menor do que 1 menos 2x π sobre 4. Olha só. Tá aqui, ó. Então, 1 menos 2x arco tangente de x é menor do que 1 menos, né, 2x π sobre 4. Tá certo? 2 sobre 4 é 1 meio, né? O x aqui... tá. O x é maior ou igual a 1. Então, menos x é menor ou igual a 1. Então, por isso que eu falei que 1 menos x π sobre 2, eu posso substituir esse x por 1 agora. Como está negativo, então vai ser menor, né? Eu conservo esse 1, conservo esse 2, conservo o π, e esse x é maior do que 1, mas quando eu multiplico por menos 1 aqui, eu coloco menor, né, do que esse menos 1,
E 1 menos π sobre 2, né? Π sobre 2 é mais ou menos 1,5. 1 menos 1,5, 0,5 negativo, que é negativo. Então, finalmente, essa expressão é negativa, né? Eu estou derivando apenas, né? Então, essa expressão negativa multiplicada por essa expressão que é positiva, claro, porque está ao quadrado, né? Vai dar negativo. Então, essa função é decrescente. Posso usar o teste da integral. Tudo isso só para provar que a função é decrescente para eu poder usar o teste da integral, né? Então, vamos calcular a integral do arco tangente sobre 1 mais x ao quadrado, né? Bom, o arco tangente eu chamo de u, e o que sobrar aqui, ó, 1 sobre 1 mais x ao quadrado é a derivada do arco tangente, né? Então, vai ser du. Então, vai ser a integral de u, que é u ao quadrado sobre 2, está aqui. O arco tangente de b sobre 2, né? O arco tangente é u ao quadrado sobre 2, né? O u, que é o arco tangente de x ao quadrado sobre 2. Agora, o x eu já substituí pelo b, menos o x eu já substituí pelo 1. Né? Então, vai ser arco tangente de 1 sobre 2 ao quadrado. Bom, aqui o arco tangente de infinito, né, à medida que o... Qual é o arco cuja tangente é infinito, né? O arco cuja tangente é infinito, a tangente é essa reta vertical que fica aqui no círculo trigonométrico, né? Então, quando o x... O arco cuja tangente é infinito. Ó. Então, quando a tangente é infinito, quer dizer que o arco está se aproximando da π sobre 2, da vertical, né? Então, vai dar π sobre 2 ao quadrado, que é π ao quadrado sobre 4, dividido por 2, π ao quadrado sobre 8. Menos o arco tangente de 1, né? Qual é o arco cuja tangente é 1? Π sobre 4, 45 graus. Então, fica π sobre 4 ao quadrado, que é π sobre 16, π ao quadrado sobre 16, sobre 2, 32. Tirando MMC, 32 dividido por 8 dá 4, multiplicado aqui, menos 1, 3π ao quadrado sobre 2. Número real não deu infinito, então essa série, como a integral convergiu, então essa série também convergiu, né? Essa série aqui, cabeluda, do arco tangente de n sobre 1 mais n ao quadrado. Aqui estão os exercícios, recapitulando o que a gente viu nesse capítulo. Olha só, aqui você pode ver que esse termo, pessoal, é menor do que o termo de uma série geométrica, hein? 1 sobre 3 elevado a n. E a série geométrica converge, então essa série vai o quê? Ó, aqui você tem 1 sobre raiz cúbica de n. Esse termo 1 sobre raiz cúbica de n é maior do que 1 sobre n, hein? Que é de uma série divergente. Então, o que vai ser essa série? Essa aqui vai ser menor que de uma geométrica. Aqui eu comparo com a harmônica. Aqui eu já vou dividir pelo Vn. Quem é o meu Vn? 1 sobre n elevado à diferença. 1 sobre n ao quadrado, né? 1 sobre n ao quadrado. Quando eu dividir, aí 1 sobre n ao quadrado é de uma série que converge, porque a P série com P igual a 2 maior que 1. A série converge. Então, quando você dividir, você tem que torcer para o seu limite resultar no número igual a zero ou positivo, não nunca infinito, né? Então, se o limite for um número maior ou igual a zero, a sua série também vai convergir, tá? Porque você está comparando com uma série que converge. Desculpem os latidos dos cachorros, né? Não tem como eu controlar isso. Aqui, olha só, também eu vou dividir, né, por 1 sobre n elevado à diferença. 5 menos 4 é 1. Então, 1 sobre n, que é diverge. É de uma série que diverge, harmônica. Então, quando eu dividir, eu vou ter que torcer para essa divisão, no limite, resultar no limite maior que zero, nunca zero, ou infinito, que aí minha série também vai divergir. Aqui também eu vou dividir por 1 sobre n elevado à diferença. Aqui também eu vou dividir por 1 sobre n elevado à diferença. Aqui eu vou usar o teste da integral. A letra A eu já sei que converge, porque é uma p-série, com p maior que 1, mas eu usando o teste da integral, né? Vai ficar a integral de 1 sobre x ao cubo, que é a integral de x a menos 3. Integral de x a menos 3 é x a menos 3 mais 1 sobre menos 3 mais 1, né? Quando x vai de 1 até b. Né? Aí calcula quando x vai de 1 até b, resolve, depois limite quando b tende a infinito. Nesse caso, a sua integral vai ter que dar um valor, porque essa série converge, né? Não é a p-série? Então a integral também vai ter que convergir, tá, pessoal? Claro que essa série não vai convergir exatamente para o valor da integral, né? Aqui você está vendo que vai dar uma p-série, só que o p é menor do que 1. Então, essa série vai divergir. Então, quando você usar a integral aqui, vai integrar a integral de 1 sobre x elevado a 0,8, que é a integral de 1 sobre x elevado a menos 0,8, né? Calcula a integral e verifica. Aqui vai ser uma integral por partes, parecida com aquela que eu fiz, né? X exponencial de menos x. Aqui também é uma integral por... Aqui é por substituição. Dica, o ln de x é o seu u, né? Então, vai ser a integral de 1 sobre x ln de x. Aqui vai ficar a integral de 1 sobre x ln de x elevado a p. No próximo capítulo, a gente vai ver demonstrações dos teoremas que a gente já viu. Alguns teoremas. Até agora, a gente não viu praticamente nenhuma demonstração de teorema. A gente vai ver demonstrações de vários dos teoremas que a gente já viu. Né? Não vai ter coisas novas, teoremas novos, tá?
Nós vamos ver no capítulo 7, na próxima aula, demonstrações, né, de teoremas e resultados que nós estamos usando até o momento. Pessoal, então por hoje é isso, né? Bons estudos. E depois dessa aula 7, a gente ainda vai continuar vendo, tá, pessoal? Testes, outros testes, né, para saber se as séries convergem, se as séries divergem, e aplicações também nessas séries, tá bom? Então é isso, até mais, bons estudos, boa noite.